Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, Grécia, boa noite sempre. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós já estamos anunciando já há um bom tempo e agora nós já definimos tudo a respeito da viagem que nós vamos empreender para o berço da civilização ocidental, a Grécia, no ano de 2012. De 27 de maio a 9 de junho, eu estarei acompanhando, levando um grupo de amigos, de brasileiros, para a Grécia, única e exclusivamente a Grécia. Nós vamos fazer Atenas, mais o circuito clássico, mais duas ilhas, as mais conhecidas, as vulcânicas Santorini e Mykonos, e nós vamos conhecer a história onde ela ocorreu, onde aqueles heróis, aquela mitologia, aqueles sábios, Sócrates, Aristóteles, Platão, todo mundo que todos conhecem, visitar a Acrópole, visitar o Templo de Delfos, visitar Pireus, o Porto de Pireus e todas aquelas maravilhas, um circuito histórico entre amigos, 14 dias. Quem estiver interessado em nos acompanhar nessa viagem, 27 de maio a 9 de junho de 2012, enderece um e-mail para viagemgrecia2012@gmail.com e aí nós passaremos todas as informações, preços e outros detalhes necessários para você saber. Nós também, hoje, antes de virmos para cá, tivemos a confirmação do local onde Jorge e eu estaremos conversando, revendo, conhecendo as pessoas de São Paulo no dia 27 de agosto próximo, um sábado, das 2 da tarde às 6. Nós vamos estar juntos, vocês vão poder trocar ideia, vão poder fazer perguntas. O tema que nós vamos discorrer, o tema que nós escolhemos é Mosaicos, os mosaicos do novo ciclo. Vocês vão poder fazer perguntas sobre todos esses assuntos que nós estamos aqui conversando com vocês nos 6 anos que completaremos agora no dia 28 de setembro de 2011. O local vai ser no Boulevard São Luís, que fica na Avenida São Luís 234. O Boulevard São Luís é o Hotel Eldorado. Fica na São Luís, perto da Biblioteca Pública, esquina com a Rua da Consolação, número 234. Então você anote aí. A entrada será franca, ou melhor, você deverá levar, pessoal de São Paulo e todos aqueles que vierem, estamos sabendo que vem gente de outros locais, cidades próximas também, para assistir esse evento, essa confraternização, preferencialmente o quilo de alimento, arroz ou feijão. Preferencialmente arroz ou feijão, porque toda essa arrecadação que nós vamos fazer, pretendemos que ela seja grande com a generosidade dos paulistanos, dos nossos queridos amigos e irmãos, elas vão para uma entidade chamada que é o Núcleo Assistencial Fraterno, é o Grupo de Ação contra a Fome. Quem quiser mais detalhes, eu tenho um PowerPoint sobre eles, a ação que eles fazem, eles cuidam de pessoas carentes, alimentam pessoas carentes, aquilo que as televisões não mostram, essas pessoas que saem aí, dedicam o seu tempo altruisticamente, levando alimentação para as pessoas, uma obrigação do Estado e da sociedade de todos nós, né? Não podemos fazer essa delegação somente para as autoridades, devemos ser solidários uns com os outros. Então, repetindo, dia 27 de agosto agora, no Boulevard São Luís, na Avenida São Luís 234, das 2 às 6, Jorge e eu estaremos no próximo dia 27 de agosto, batendo um papo, passando uma tarde agradabilíssima com vocês. As inscrições não precisam, vocês só chegar no local e serão todos bem-vindos. Nosso telefone voltou, já que nós estamos nas novas instalações agora da TV Floripa, aqui na Avenida Mauro Ramos 448, no centro de Florianópolis. Você pode voltar a ligar agora para o 3222-1137, o nosso telefone voltou a funcionar. E hoje nós vamos estar distribuindo de novo, você liga para cá. Temos muitos livros. Quem ligou, ganhou. Tá aqui, dá para colocar o close aqui, Fernando, no livro?
É aqui do nosso amigo Luiz Roberto Sefrim, Sensibilidade e Consciência, um livro de 400 páginas, totalmente de graça para você. Basta você ligar para cá, 3222-1137, dá o seu nome e endereço. Quem for de Florianópolis, vem aqui buscar na TV Floripa. Quem atender o telefone vai lhe passar o endereço. E quem não for, depois nós conversamos por e-mail, deixa o seu e-mail para a gente ver como é que a gente envia para o seu local. Então, ligou, ganhou. 3222-1137. Escolhemos hoje um tema, e eu acho que muito oportuno. Os temas, como vocês sabem, no Vida Inteligente, eles se apresentam, se assim podemos dizer. Nós estamos muito tempo juntos, então vocês sabem como são as coisas. As coisas, elas aparecem, as coisas se apresentam, aquelas coisas que precisam ser conversadas, que precisam ser compartilhadas. Então, o tema escolhido, o tema que se apresentou para hoje é idolatria e iconolatria. Idolatria, todo mundo sabe, que é adoração, e iconolatria é adoração também, mas a imagens, a ícones, a iconas, como a gente diz no grego. Nós vamos discorrer sobre isso, vamos trocar umas ideias. Longe de mim, longe da nossa intenção, ferir qualquer tipo de crença, qualquer posicionamento das pessoas do livre-arbítrio. Nós só estamos trazendo novidades, o nosso ponto de vista, para que seja analisado por um outro foco, um outro ângulo, essa questão da idolatria e da iconolatria. Antes disso, eu trouxe aqui para vocês que, quando o assunto apareceu, também ao mesmo tempo apareceu uma notícia que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Eu não vou citar nomes, é óbvio, mas a notícia foi essa, saiu ontem num dos portais da internet. Templo de Salomão será erguido em São Paulo. 80 mil metros quadrados de área construída, com a altura de um prédio de 18 andares. O altar e a fachada serão feitos com pedras importadas de Israel. 2 vezes a altura do Cristo Redentor. Capacidade para 10 mil pessoas sentadas. Investimento de 300 milhões. Muitos acharam que o projeto não sairia do papel, mas saiu. Foi liberada a construção do maior templo de determinada igreja no mundo. O prédio terá como molde o templo construído pelo rei Salomão no Antigo Testamento e será erguido no bairro do Brás, em São Paulo. Será a mais bela das nossas igrejas no mundo inteiro, o templo da glória de Deus no Brasil. Então, se eu me lembro, eu não sou um religioso fervoroso, digamos assim, eu já contei a minha história aqui diversas vezes, mas vou repetir, porque o assunto é inerente ao tema de hoje. Eu nasci em Atenas, na Grécia, em 1954. A maioria dos gregos, a religião é ortodoxa. Então, claro, fui batizado na igreja ortodoxa, cresci dentro da ortodoxia. Meus pais eram, na Grécia, ortodoxos. E quando nós viemos para o Brasil, aí eu fui crescendo, eu comecei a ter a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de credo, já comecei a escolher os meus caminhos, mas durante muitos e muitos anos, eu acompanhei meus pais na igreja ortodoxa grega. Sempre gostei, sempre respeitei. Mas passado o tempo, meu pai já derivou para uma outra linha filosófica, minha mãe permaneceu na ortodoxia, eu já comecei a frequentar outras religiões, outros lugares, comecei a ter outras buscas, trilhei muitos caminhos. Então tudo que eu disser para vocês hoje, tudo que nós trocarmos aqui hoje, eu experienciei, eu passei
por aqueles caminhos. Então eu vou falar sobre caminhos que eu já trilhei. Então, com conhecimento de causa desses que eu trilhei, desses caminhos. Pois bem, e como eu disse, determinada época, eu tinha as minhas crenças, eu tinha as minhas adorações, as minhas idolatrias, as minhas iconolatrias, né? E o tempo foi passando e eu fui dentro disso, me sentindo muito bem, e a partir do momento que comecei a ficar desconfortável com essa busca, eu falei comigo mesmo que eu queria algo mais. Eu queria descobrir, aquilo já não me satisfazia mais. E quando nós desejamos alguma coisa, como já falamos aqui, essa coisa se apresenta para nós. Então, em algumas ocasiões, como eu disse aqui passadas vezes, eu acordei diferente. Uma noite você dorme, no dia seguinte você acorda com uma cabeça diferente, se questionando novas visões, nova visão, não digo terceira visão nem nada, novos conceitos. Opa, por que assim? E se eu for ver por ali e tal? E acabou acontecendo isso até um tempo, 2002, onde realmente eu coloquei tudo aquilo de lado e resolvi buscar, trocar todos os ídolos, todas as estátuas, todas as figuras, tudo que eu via, vamos deixar de lado. E vamos buscar o quê? Aí eu comecei a buscar a mim. 9 anos atrás. Confesso para vocês aqui ao vivo, esta foi a busca mais difícil, ou seja, este é o caminho mais difícil que eu estou trilhando. Por que eu digo isso? Porque quando você pertence a essa egrégora que nós falamos aqui, hoje eu continuo indo à missa, vou na missa hoje continuo frequentando a Igreja Ortodoxa Grega, só que hoje eu vou na Igreja Ortodoxa Grega buscar essa coisa que todas as pessoas deixam lá. Essa fraternidade, essa humildade que as pessoas vão lá. Eu vou buscar ali, não o que está nos ícones, não o que está representado naquela comunhão. Quando eu comungo, eu estou comungando com a energia criadora e não com uma figura. Eu já tenho uma visão diferente desse ato, sem ferir absolutamente nada da religiosidade ou de tudo aquilo que me ensinaram você, e nós estamos hoje até trabalhando e presos a isso, esses dogmas tudo, né? Então eu resolvi alçar voo, respeitando esses caminhos, respeitando esta energia que as pessoas, desde que nós nos conhecemos como gente, ou seja, aquilo que a gente leu e tudo, desde que resolveram antropomorfizar a divindade. Então, hoje, nas missas, nas igrejas, nas doutrinas, nos livros, onde quer que você vá, até você conversa com alguém na rua, oi, meu querido, como é que você está? Eu vou bem, graças a Deus. Então, você não vai bem graças a você. Você vai bem graças a alguém. E esse alguém, hoje nós vamos tentar passar essa visão, que eu não quero de forma nenhuma desrespeitar nada. Eu acreditei muito em Deus da forma que me ensinaram que Ele era. Aquele Deus que escreveram nos livros
que depois Bíblia, vem de Biblia do grego, significa livros. Claro, aquele livro grande, a Bíblia, é um monte de livros que estão lá. Então, ali dentro, você já vê muitas coisas conflituosas. E foi aí que eu comecei a me questionar daquele Deus que estava lá, que continua ainda, se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar um Deus violento, um Deus vingativo, um Deus que aceitava sacrifícios. Eu achava, e aqui alguma coisa dentro de mim dizia, Eustáquio, como é que, se muitas vezes, se muitas pessoas dizem que Deus é a expressão do amor, Deus é amor, como é que esse Deus de amor aí, ele pode castigar? Como é que ele pode exigir sacrifícios? Como é que ele pode castigar alguém? E eu já achava, mas tudo bem, eu não tinha argumentação, eu não conseguia abrir a minha viseira para olhar mais além do que isso, então eu, apesar de não achar estranho aquilo lá, eu tinha que ficar quieto e falava a mesma coisa. Falava, rezava para Deus toda aquela noite, de noite, agradecia pela manhã as coisas boas que me aconteciam e tal. Aí nós vamos crescendo, evoluindo, como chamam, as coisas acontecem. O Vida Inteligente é fruto disso. Hoje eu sei por que aconteceu o Vida Inteligente, por que ele começou, por que o Jorge Ouro apareceu na minha vida 2 meses depois do Vida Inteligente começar. Hoje eu sei por que nós estamos aqui há 6 anos, não sei quanto tempo nós vamos juntos ainda. Mas é exatamente isso para mostrar, para mim, me deixar consciente e fazer eu saber verdadeiramente que Deus não existe da forma que as pessoas o idolatram, o adoram e o veneram. Deus não é esta figura. Pedro, Fernando, coloca a figura aí por gentileza. Eu achei na internet para mostrar para vocês aqui. Essa figura você está vendo Deus representado por um homem sentado numa cadeira de barba branca. Ao seu lado, Jesus, à sua esquerda, sentado à direita do Pai. E aquele pombo ou aquela pombo, significando o Espírito Santo. Então, me desculpem, será que Deus, o Criador, vamos falar na linguagem religiosa, será que ele é homem? Ele tem a nossa imagem e semelhança, é assim? Ele é um homem? Está sentado aonde? Por que Jesus, Yoshobem Pandira, está sentado à direita dele? E não à esquerda? Quem está sentado do lado esquerdo? Então, primeiro, antropomorfizaram Deus. Deus deveria ser homem e mulher, ao mesmo tempo. A energia criadora não pode ser sexuada, não pode ser um homem. Então Deus é uma energia. E essa energia é muito além da forma. Não podemos jamais antropomorfizar esta energia. Não podemos jamais conceber que alguém um dia escreveu, quem fez essa pintura, fez da cabeça dele. Como é que ele pode ver o que não existe do jeito que ele imagina? Eu estou errado? Não estou errado. Ninguém viu Deus, este que todo mundo venera. Ninguém. Nem Moisés no Monte Sinai, nem coisa nenhuma, não viram. Até nas escrituras está escrito sobre sarça ardente. Sarça ardente, o que é sarça ardente? Sarça ardente é um arbusto pegando fogo. Sarça ardente, de uma sarça ardente, suponhamos que tenham vindo dessa sarça ardente os 10 mandamentos, que nós já vamos ler aqui também. O segundo mandamento.
Tinha forma. Eu assisti recentemente, porque você tem muitas ofertas aí nos magazines, esses filmes épicos que são vendidos a preço baixo, e é muito interessante você ter, são 3, 4 horas ali tudo. Então, curiosamente, assisti os 10 Mandamentos e vi a forma que Moisés, Charlton Heston, foi lá em cima e conversar com Deus, né? A sarça ardente, aquela voz falando para ele, e ele volta velho e diz, e vê a adoração do bezerro e acontece todas aquelas coisas. Então, primeira coisa, ficamos adorando, ficamos idolatrando imagem, estátua, ícones de Deus, de Jesus, da mãe de Jesus, de santos. Isso está certo? Já vamos ver. Eu quero ler um trecho para vocês que eu preparei. O assunto de hoje é complexo, eu tive que trazer alguma coisa escrita para poder junto. Eu fui buscar a origem da palavra idolatria, que é uma palavra da minha terra, da Grécia. A palavra idolatria herda dos radicais gregos ídolon mais latria, onde ídolo seria melhor traduzido por corpo e latria significando adoração. Nós gregos, inclusive, quando gostamos muito de alguém, dos nossos filhos, tudo latriamo, a gente fala assim, amor meu, mas é tipo diferente, não é uma adoração dessa de cultuar. Nesse sentido, representaria mais uma adoração às aparências corporais do que de imagens simplesmente. No termo mais comum, idolatria vem de tudo ou de todos os seres que são venerados ou sejam postos como supremos. Via de regra, os povos da antiguidade adoravam as criaturas em vez do Criador. Isso, pelo menos, é o que a gente lê. Em geral, o Deus maior nessas crenças idolátricas era o Sol. Para os babilônicos e assírios, o Deus Sol era chamado de Shamash, vindo à frente de outros 66 deuses, entre os tais Tamuz, que segundo sua mãe Semiramis, seria o Messias, o filho da promessa. Semiramis era mulher de Nimrod, bisneto de Noé e fundador e rei da Babilônia. Ela se dizia a rainha do céu, ou Astaroth, deusa a que muitas mulheres judias acendiam incenso nas ruas de Jerusalém, como denunciava o profeta Jeremias. Para os egípcios, o deus Sol se chamava Ra, mas eles tinham outros deuses famosos, como Osíris, Adonis, equivalente a Tamuz, Ísis, Maat, Apis, etc., e um vasto panteão. Os fenícios ou filisteus da Bíblia, que viviam em Canaã, atual Palestina, adoravam a Baal, Marduk, Moloque, Dagon, Astarte. E muitos outros, sendo que alguns deles, como Moloque, exigiam sacrifícios de crianças. A idolatria não era exclusividade dos povos orientais, visto que os ingleses, no ano 1000, ainda sacrificavam o rei Anu no solstício de verão, para que a colheita fosse farta e os camponeses não passassem fome no último mês do inverno. Os gregos adoravam a deuses concebidos segundo o caráter humano, tendo um para cada situação, como Zeus, Poseidon, Hera e muitos outros. O mesmo acontecia com os etruscos, que deram a Roma sua arquitetura e drenaram o pântano onde estabeleceram a cidade. Eles praticavam augúrios, fazendo seus vaticínios no monte sagrado chamado Vaticano, através das vísceras dos animais e outras ciências ocultas. Os latinos, que se entendiam como donos de Roma, porque antes da chegada dos etruscos e sabinos, eles pastoreavam seus rebanhos nas 7 colinas, endeusavam os antepassados mortos, e daí vinha a força do soldado romano que lutava com bravura imbatível, tanto por amor aos antepassados mortos, quanto por medo deles. Já vamos falar disso também.
E por causa da afluência de povos das inúmeras nações às quais Roma subjugou, o panteão romano chegou a 35 mil deuses, entre eles Dionísio Baco, em parte grego, o deus do vinho, em honra a quem os jovens romanos faziam festas que ficaram conhecidas como bacanais, e Marte, o deus da guerra, Baco, bacanal, só para lembrar a origem do termo. Os primitivos americanos também adoravam um panteão de deiades, onde o sol se elevava muito acima de qualquer outro deus. Prova é que sacrificavam milhares de pessoas nos festivais anuais do Templo do Sol. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Yahvé diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Comumente, os hebreus não produziam para si imagens de escultura, de coisa alguma, mesmo do que há em cima dos céus, aos quais interpretavam como sendo Deus para adorar. Então, esse trecho mostra-nos aqui, então, como surgiu a questão da idolatria. Você pode ver, quando eu fui para a Grécia, a primeira vez em 1996, voltei para lá 42 anos depois de eu haver saído de lá. Foi uma emoção muito grande voltar para a terra que me trouxe ao mundo, né? E conversando com meu querido e finado hoje, tio Leonidas, esteve na guerra, perdeu parte dos pés no frio, um homem vivido, um homem com uma cultura, com uma vivência fabulosa, uma vivência de vida, e sentado à beira-mar, em Salônica é a beira-mar, sentado lá no banco, conversando, a minha alegria de revê-lo, tudo. E ele falava, perguntava como é que era a minha cabeça, e minha cabeça estava se modificando, isso já 96 aí e tal. Ele falando, Deus, sabe o que é Deus? Falou para mim. Deus é o sol, o sol e o mar. Mas como Deus é o sol e o mar? Falou assim, esses dois a vida não existe. Ou seja, se não tivermos o sol para nos aquecer, para nos dar a vitamina necessária para que a gente possa nos manter vivos, você sabe disso, vitamina E ou vitamina D, algumas das duas aqui, acho que é D, e a água, representada por aquilo. Então, na concepção desse ser ortodoxo, religioso, a visão dele já era assim. Ele não personificava a divindade numa figura, e sim numa coisa cósmica, numa coisa galáctica. Aqui está tocando o telefone, aqui é tudo ao vivo, esqueci de desligar, mas deixa eu tocar. Eu fiquei pensando nessa questão dele, do tio. Falei, puxa, você tem razão. Se nós formos ver também no passado, tudo aquilo que hoje nós temos como regra, por exemplo, no dia 24 de dezembro, nós consideramos o nascimento, a ressurreição, tem todas aquelas festas. E a gente já sabia que isso aqui eram rituais pagãos referentes ao solstício de inverno. No dia 24, no dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno, o sol enfraquece para no dia 24 ele já vem com mais força, 3 dias depois ele vem com mais força, e aí ele renasce, ele traz a vida tudo. Como você pode ver nos santos que as pessoas veneram, nesses ícones, nessas imagens, todas elas em cima da cabeça dos santos, você vê uma auréola, não vê? As igrejas nos ensinam que aquilo lá é a santidade da pessoa. Santidade daquele santo lá que chegou a
esse degrau, vamos dizer assim, concedido pelos senhores da fé. Na verdade, aquilo que eles ostentam em cima da cabeça é a representação do Sol Invictus, é a representação do Sol. Então, a divindade, a idolatria, a adoração do ser humano deveria deixar, a opinião minha, e por favor, repito, sem ferir nada, só estamos compartilhando para que vocês possam ter o meu ponto de vista e pensar a respeito. A divindade, ela está representada pela saudade, por exemplo. Eu perdi uma irmã, eu perdi meu pai. Minha irmã, no dia que ela completou 22 anos, depois da festa em casa, 19 de janeiro de 1975, depois da festa ela saiu para tomar café no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No meio do caminho bateram o carro e minha irmã foi-se. Meu pai, uma pessoa com válvula mitral operado, não quis ver minha irmã. Eu fui no velório, imagina você, pai e mãe, depois de uma festa você perdeu sua filha. Meia hora ou 2 horas antes ela está linda de branco e tudo isso aqui, depois você vai vê-la inerte, sem vida. Meu pai não quis ver minha irmã. E eu compreendi a razão dele. Por quê? Porque ele quis guardar e guardou, até ele levou junto agora, a imagem da minha irmã do jeito que ele tinha visto. A última vez, um pouco antes, quando ela deu um beijo nele e foi para o aeroporto, tomar café no aeroporto. Adianta nós ficarmos olhando a fotografia de alguém que nós perdemos? Cada vez que nós olhamos para aquela fotografia, o nosso coração se estraçalha. Cada vez que nós olhamos e temos saudade, nós estamos falando aqui há 6 anos aqui no Vida Inteligente. Falamos sobre espírito, falamos sobre alma. Acabamos de fazer 2 programas sobre morte. Acabamos de fazer um programa sobre pós-morte. E nós sabemos que aquela alma que se desligou daquele corpo está no processo dela. Tem que enfrentar tudo aquilo que nós conversamos aqui, não vou repetir. Quem acompanha o nosso programa sabe. Então, quando eu estou olhando para uma fotografia e sentindo saudade, e sentindo isso, me prendendo, eu estou alimentando isso tudo e eu não estou dando sossego. Nem para mim e nem para aquele meu ser querido que eu tanto amei se libertar. Isso acontece também, eu vou ler um pequeno trechinho daqui a pouco, também com os que os romanos faziam aqui com seus antepassados. Ficavam tendo eles em casa, nós já vamos ver isso aqui. Então, o que é melhor? Não é melhor você guardar a imagem de alguém que lhe foi ou lhe é muito querido num lugar onde você não precisa se ajoelhar, onde você não precisa acender vela, onde você não precisa acender incenso, onde você não precisa olhar aquele semblante inerte. Eu vejo a minha querida irmãzinha Joana, eu vejo o meu querido papai André, eu vejo todos os meus queridos amigos, com o qual compartilhei momentos nesta vida, nada é por acaso, né? Já estamos falando aqui há muito tempo. Essa é a minha imagem, eu carrego eles onde eles vão comigo.
estão aqui num lugar onde ninguém pode apagar, onde eu não preciso fazer absolutamente nada para eles estarem lá. Eles simplesmente estão da forma que eu os imagino, da forma que eu me lembro deles, não só os meus amigos vivos, mas todos esses amigos que a gente sabe que tem, que a gente sente. Quando a gente lê alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa para nós aqui, quando se fala da divindade, quando o nosso irmão aqui está comigo, aqui eu tô ouvindo ele falar, as coisas vão se formando, as imagens vão se formando, a gente vai vendo aquilo lá. E aquilo não está impresso em lugar nenhum. Ele está impresso no éter. Um lugar onde não se apaga, um lugar onde ninguém rouba, onde a figura não muda. Ela é real, ela é real, ela é real. Ela é real porque está no mundo das formas. Não sei como é que eu posso trazer isso em palavras, o que não se pode traduzir. Então, quando nós transferimos a nossa fé, transferimos a nossa adoração, transferimos o nosso amor para coisas inertes, isso para mim hoje, eu respeito, continuo dizendo, mas é ilógico. Primeiro porque toda aquela coisa, toda aquela divindade, tudo aquilo está em mim. Eu sou fruto disso tudo. Nós falamos aqui no Atniat Niatat, no uno, no todo e o todo no uno. Nós falamos no todo, nós falamos no sempre. Então eu não posso hoje pensar diferente se eu fico sabendo disso. Enquanto nós somos ignorantes do verbo ignorar, não no sentido pejorativo, nós não temos responsabilidade nenhuma. Eu sou ignorante, como é que eu vou saber? Eu ignorava, então eu não tenho culpa. Mas a partir do momento que as coisas se revelam para você, você fica sabendo, aí sim, você se torna muito responsável por esse conhecimento e com o que você vai fazer com esse conhecimento. Por que é importante a gente se preocupar com isso? Cada um faz o que quer. É relativo, cada um faz o que quer. Porque se cada um faz o que quer, ele bagunça o todo, vamos falar assim. Cada coisa boa que se faz, reverbera no todo. Cada coisa errada que se faz, reverbera no todo. Então é muito melhor nós tentarmos, num consenso, em respeito, em permissão, nos permitir abrir o nosso horizonte, abrir a nossa mente, dar condição de que novos conhecimentos venham e que junto com os nossos aqui sejam permitidos eles olharem para nós e nós olharmos para eles, essa recíproca que nós estamos dando. Então é preferível realmente eu procurar tudo isso que eu vejo lá em mim. Esse tempo que você dedica, puxa vida, esses dias aqui, esse dia resolvi voltando eu resolvi entrar numa casa de oração enorme. Não sei por que eu resolvi entrar, cortei caminho e entrei. Logo que entrei, sinal de respeito, claro, estou lá. Não fiz sinal de cruz, não fiz coisa nenhuma, nada. Entrei respeitosamente, tem que respeitar o lugar, eu respeito o lugar. Tudo. À minha direita, quando eu entrei naquele local, existia uma imagem deitada, cheia de espinhos, cheia de chagas, seminua, e 3, 4 pessoas ali do lado, olhando, rezando, tocando, e eu olhei a expressão dessas pessoas.
Puxa vida. Aquilo me marcou. Me marcou a supinação. A supinação, a necessidade. É como se um deles era como se ele falasse, fala comigo, me responde. Olhava ali com aquela da supinação. Talvez se ele transferisse essa fé naquela imagem, se ele transferisse essa fé para si próprio, o tempo que ele dedicou em olhar e fazer aquela supinação, se ele olhasse para si próprio num espelho e tentasse ver o ser forte que existe lá, o mestre que existe nele, que todos nós temos medo de procurar, né? Hein? É difícil, né? Eu me lembro, já falei aqui, já contei outras vezes, vou contar hoje também, né? De uma experiência Rosa Cruz, que eu também fugi. Consistia no escurinho, deixar sem luz e você acender uma vela na frente de um espelho. Você fica olhando para você no espelho com uma vela aqui. Aí aquele espelho começa a se transformar e eu corri para apagar a vela. Por quê? Porque tive medo de olhar para mim mesmo. E nós temos medo de olhar para nós próprios. Nós nos cultuamos, nós somos idólatras para nós, para os nossos ídolos, iconólatras também ali, no nosso quarto está lá. Fulano de tal, fulana, o capa do DVD, um santo, não sei o que, está tudo lá. Isso é iconolatria, adoração de ícones. Nós adoramos pessoas. Adoramos animais. Nossa, olha, tem gente que faz miséria por animais, assim, figura, fotografia do cachorrinho, tudo isso aqui, bota estátua. Adoramos estátuas na nossa casa. Aquilo lá nos dá força. Eu preciso de alguma coisa, eu vou lá naquelas estátuas vão resolver o meu problema. Aquelas figuras vão resolver o meu problema. Quando, na verdade, quem pode resolver os problemas, o nosso, quem vai traçar o seu futuro, o meu, nada está escrito. Nós escrevemos, nós escreveremos o nosso amanhã. Existe uma determinação, como nós já falamos aqui diversas vezes, existe uma escolha, mas ela cabe única e exclusivamente a nós. E nós temos a liberdade de modificar o que nós quisermos. Então, ao invés de delegarmos o nosso sucesso ou o nosso fracasso a imagens, a cultuação, a adoração, buscar essa força nesses locais, por que não buscar essa força nos que nos cercam? Buscar essa força nos amigos, buscar essa força nos filhos, na família, mas de uma forma não idólatra, não de adoração, uma forma fraterna, uma forma sincera, uma forma mais desapegada. Se eu pudesse criar uma igreja, se eu pudesse criar uma religião, eu tenho até um nome, seria chamada a Igreja da Libertação, a Igreja da Autolibertação. Porque todas as doutrinas, todas as religiões, hoje, elas não fazem outra coisa do que nos subjugar, nos cativar, nos colocar condições para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa ser próspero, para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa ter futuro e para isso e para aquilo. Não existe uma única que diga, meu irmão, a salvação
Se aqui, salvação do quê? De nada. A salvação está em você. O seu amanhã está em você. O cara que vai resolver a sua vida é você. Se você não se mexer, se você não fizer, você pode ter sua casa cheia de estátua, você pode ter sua casa cheia de ícones, de imagens, de incenso, do que você quiser. Você não vai galgar 1 centímetro além. Deixa eu só passar esse trecho aqui que acontecia no passado entre os romanos, que é aquilo que nós falamos e que foi pedido para que a gente lembrasse hoje. Lares e penates. Os lares ou domésticos, ou ainda familiares, surgiram do antigo costume romano de enterrar os mortos da família dentro da casa ou nos quintais. Então os familiares bons eram venerados como gênios, favoráveis e propícios, e já os maus parentes, olha que absurdo, eram considerados gênios maléficos que assustavam e atormentavam os vivos. Com o tempo, esse costume evoluiu para o culto dos antepassados. Com o tempo, os lares se tornaram protetores e guardiães das famílias. Lares é o tipo de culto que nós estamos falando aqui, não é a casa em si. Cada família tinha os seus deuses lares particular e, não raro, também adotavam, junto com o particular, para reforçar a proteção de um deus, lares públicos. Suas diminutas estátuas ficavam perto do fogão da casa, as quais eram cercadas de um cuidado extraordinário, e em alguns dias eram cercadas com flores e objetos pessoais de devoção. Os lares da família podiam também perder o respeito das famílias quando morria algum parente querido ou uma tragédia se abatia sobre a família. Eles eram acusados de não terem protegido direito a família da ação dos gênios maus. Quer dizer, eles ainda culpavam quando acontecia alguma coisa, eles culpavam os gênios, os lares, os domésticos da casa, culpando eles de não terem cuidado a casa. Já os lares públicos protegiam os edifícios públicos, praças, ruas, encruzilhadas, campos e afastavam os inimigos de Roma. Eles tinham seus templos no campo de Marte. Os lares públicos romanos eram Febo, Apolo, Jano, Hera, Diana, Ártemis e Mercúrio, Hermes. Então, desde esse tempo, se vai cultuando esse tipo de cultura, fazendo com que essas formas de pensamento fossem crescendo e que são alimentadas até hoje. Então, quando nós falamos da questão da libertação, nós deveríamos realmente começar não cortar a nossa crença, não cortar a nossa tradição, a nossa religião, os nossos hábitos, o nosso respeito, tudo isso. Mas perceber o verdadeiro significado que é você olhar para algum ícone, para alguma estátua. Primeiro, perceber, houve um tempo, faz 2 anos ou mais, não sei, hoje já estamos já estamos vivendo na temporalidade. Houve uma grande comoção, porque um determinado elemento de uma doutrina chutou uma santa. Você lembra disso? Então houve uma comoção fabulosa. Se você perceber, o que ele fez naquilo lá? Ele desrespeitou o quê? Desrespeitou uma religião onde homens, divindade não escreve nada não. Não pensa que alguém chegou lá de cima ou de baixo, sei lá de onde, de baixo não. De qualquer lugar que seja aqui, ditou normas. Ninguém escreveu nada. A lei existe, ela é lei, isso quem sabe sente. Não precisa estar escrito em lugar nenhum. Então você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e você sabe
que a lei é amorfa, vamos dizer assim. A lei não é antropomorfizada, a lei não tem imagens, a lei não manda cultuar, a lei não manda adorar. A lei só quer que você a cumpra. Como eu disse uma vez até, está escrito no meu Orkut, tinha escrito um certo tempo, eu e a lei nos damos bem, ela segue seu curso e eu o dela. Claro que eu já fui um fora da lei, o tempo que eu era ignorante, o tempo que as pessoas que já haviam despertado chamavam a minha atenção, mas eu era surdo. Eu me recusava a ouvir, porque a minha verdade, as minhas crenças eram mais fortes do que qualquer apelo que viesse de fora. Só que um dia, quando eu me desarmei, como eu já confessei aqui, alguém, alguma coisa tocou o meu coração. Alguma coisa tocou minha razão. Alguma coisa disse, Eustáquio, olha um pouco além do teu nariz. Olha aqui, olha para lá. A lei colocou pessoas no meu caminho. Não adorei nenhuma delas. São minhas irmãs. Essas pessoas, irmãs, não de sexo não, irmãs. Irmãs. Essas pessoas são minhas irmãs. Agradecerei sempre de terem sido colocadas no meu caminho. Não tenho fotografia nenhuma. Fotografia eu tenho para compartilhar quando vou mandar e-mail de alguma coisa dizendo que vai ser apresentado isso ou aquilo. Mas não fico venerando absolutamente coisa nenhuma. Não tem nada de venerar. Não tem santinho, não tem estátua, não tem coisa nenhuma. E se tem, aquilo é um enfeite. Como você tem na sua casa, em qualquer lugar, um enfeite. Não está naquilo nenhuma divindade. Aquilo não representa absolutamente nada. Divino sou eu. A divindade está aqui, está expressa em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Já sei que muita gente não concorda com esse ponto de vista. Mas eu sou essa lei, essa divina presença em mim, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou decidir se eu vou por esse caminho ou não. Ninguém vai decidir por mim. Não vai ser nenhum santo que vai vir me buscar, puxar minha mão e dizer isso aqui. Não. E mesmo que apareça, eu ainda vou ter a opção de querer ir ou não. Então, onde está a divindade? Onde está a resposta? Onde está esta força? Onde está tudo? Aqui, ó. Está aqui, ó. Não sou eu, mas olha você no espelho. Eu estou olhando para a câmera está olhando para mim. Então, eu estou olhando para ela e ela para mim. Você, olhando para o seu televisor, ele está olhando para você de volta. Quando você for lá hoje escovar os dentes ou arrumar, você vai olhar para você e ali sim, esse é o ser que você deveria respeitar, venerar. Idolatrar não seria, idolatrar é ídolo, né? Idolatria de um ídolo, não é isso. De gostar mesmo de você. E saber que é de você, você pode mudar o mundo. Porque a partir do momento que você se modifica, você está modificando o todo. E isso é bacana. Mas nós ainda aprendemos que nós temos que mudar o que o mundo tem que mudar, né? Mas a gente tem que mostrar isso. A mudança tem que começar em mim para que eu sirva de exemplo para um outro, para que esse outro sirva de exemplo para outro. E assim nós vamos devagarinho a velocidade é relativa, mudar realmente o mundo. Outra coisa muito importante é você aceitar. Ô Grego, você fala que eu devo ser isso tudo, mas eu não sou isso tudo, sou cheio de defeitos. Ótimo que você é cheio de defeitos. Eu, Eustáquio Andréa Patunas, estou falando aqui na cara com vocês, eu não me aguento hoje.
O Eustáquio de hoje é um chato, é um mala. Eu não me aguento. Eu estou me transformando, mas essa transformação está me tornando um cara chato. Eu tento trabalhar, mas ao mesmo tempo eu falo, puxa vida, eu não posso ser chato por acaso. Não existe assumir e comprar chatice. O que está acontecendo com o grego, com o Eustáquio? Ele está mostrando a chatice dele, que está tudo aqui, seja na barriga, seja onde for, está aparecendo para o seu Eustáquio ver, tomar consciência de que ele está chato, saber que ele está chato já é um grande passo. E agradecer essa chatice de aparecer para ele, para ser trabalhada e sublimada. Eu tenho certeza absoluta, estou trabalhando para isso, estou me esforçando para isso, eu quero deixar de ser chato e vou deixar de ser chato. E agradeço essa chatice ter se manifestado em mim. Assim como todas as outras coisas que têm se manifestado em mim, para que eu possa enxergá-las, trabalhá-las e sublimá-las. Para amanhã eu próprio poder olhar para mim e falar, cara, você está mudado, parabéns. Parabéns, mas não para todo mundo saber, para você mesmo saber. Porque você é o cara. Você é você. Você tem que trabalhar para você. Você tem que orar para você se melhorar. Orar para quem? Para você mesmo, para sua essência aflorar. Aparecer para você e mostrar que você é o caminho, a verdade, a vida e que você não vai a lugar nenhum se não for por você mesmo. Conversa foi, não sei se foi muito agradável, mas era isso que tinha que ser apresentado aqui para nós conversarmos hoje. E 3222-1137 é o nosso telefone. Se alguém esqueceu, entrou atrasado, mas era isso que o tema de hoje foi e é idolatria e iconolatria. Nós estamos distribuindo gratuitamente um livro hoje de 400 páginas, aqui do nosso amigo Luiz Roberto Sefrim, Sensibilidade e Consciência. Basta telefonar aqui, 3222-1137, leva o livro absolutamente de graça. Pois bem, relembrando então, antes da gente encerrar por hoje, eu me desculpo publicamente aqui se feri alguma coisa, se magoei com as coisas que eu falei, mas tudo isso que eu falei antes de eu sentar aqui nessa cadeira, vocês tenham consciência, toda vez antes de eu sentar aqui nessa cadeira, eu me fecho por alguns segundos, peço que o meu ego fique de lado e que essa minha boca possa proferir algo que possa ser somado. Às vezes, é claro, a gente deixa o ego de lado, mas ele está tão preso a gente que muitas vezes ele se manifesta. Então, se o meu ego magoou alguém de vocês, me perdoem, não era essa a intenção. Eu quis passar o meu ponto de vista, eu quis passar a minha história, eu quis passar o modo de eu ver as coisas e digo para encerrar que eu respeito absolutamente todas as linhas de pensamento, porque eu jamais vou poder falar mal de um caminho que eu já trilhei. Eu agradeço todos os caminhos que eu trilhei, todas as pedras que atrapalharam meu caminho em termos, se não existisse pedra, eu não saberia transpô-las, né? Quando elas aparecem é para você poder transpassá-las. Então, o meu objetivo hoje, nesse monólogo, eu e vocês, foi mostrar um ponto de vista e enaltecer a grandeza que existe dentro de cada um de nós. Trazer um pouquinho dessa simpatia, dessa fé que as pessoas que você deposita em imagens, em ícones, pegue um pouquinho dessa fé para você. Olhe para essa imagem, esse ícone, você no espelho. E confie um pouquinho nessa força, nessa mulher bacana, nesse cara legal que está em você. Os defeitos, entre aspas,
todos nós temos, senão nós não estaríamos aqui. As virtudes nós desconhecemos. Você vê que é muito mais fácil nós falarmos dos nossos defeitos do que enaltecermos as nossas virtudes, né? Mas as nossas virtudes os outros percebem. A partir do momento que nós nos modificamos, as pessoas percebem. E não pensem que o caminho é fácil. Ele não é fácil, mas é muito gostoso. Se a vida não tivesse esses conhecimentos, essa liberdade de a gente poder trocar, ela não teria a mínima graça. Então, a semana que vem, nós teremos um novo assunto. Semana que vem estaremos aqui com o nosso amigo, querido irmão Jorge Antônio Ouro, e o tema vai ser bom, só que é segredo. Um fraterno abraço e um feliz sempre.